Eu sou William Timura, eu sou autista e nesse vídeo a gente vai falar sobre a carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Se você é da comunidade do autismo, talvez já não seja novidade para você que recentemente foi sancionada uma lei que agora então teremos uma carteirinha de identificação para nós, autistas, então, com validade em todo o território nacional. Na verdade, a carteirinha de autista ela não é realmente uma novidade completa. Alguns municípios já têm isso oficializado. Hoje em dia também temos uma possibilidade de ter essa informação, que se trata de uma pessoa com deficiência, especificamente autismo também, já no RG. E também, é claro, temos algumas organizações que acabam confeccionando ali as suas próprias carteirinhas, apesar de que eventualmente acabam esbarrando em algum problema legal sobre isso, por criação de cadastros e coisas do tipo. Bem, é claro que eu não sou especialista em questões de leis e coisas do tipo. Na verdade, eu sou um teórico da educação e a minha pesquisa é mais voltada para isso. Porém, é claro que eu, como sujeito com TEA, também me interesso por políticas públicas que eventualmente me afetem e, é claro, também eu me considero até um ativista pela causa. Tá, mas Will, explica pra mim, que não sou da comunidade do autismo, qual a vantagem de se ter uma carteirinha? Então, aí depois da carteirinha você é oficializado como autista, digamos assim. Até então você não é um autista oficialmente. Badunts. Bom, é claro que isso é só uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira que até acaba refletindo um pouco da realidade, porque ahn, algumas pessoas até falam, sobre o autismo ser uma deficiência invisível, digamos assim. No sentido de que, bom, até mesmo aqui no canal, é, geralmente a gente tem questionamentos nesse sentido de tipo, nossa, você não parece autista, ou quando vê uma criança, por exemplo, na fila preferencial, os pais ali, numa fila preferencial, e algumas pessoas podem até questionar, ué, mas por que aqueles pais estão ali, na fila preferencial, se aparentemente ninguém, não há uma gestante, não há um cadeirante, ou enfim, Então, enfim, existem N situações sociais, que você acaba tendo algumas situações até mesmo desagradáveis, por conta de você não ter um rótulo estampado na cara das pessoas escrito: Oi, eu sou autista. Inclusive, se você já teve uma situação desagradável por alguém desconfiar, se o seu filho realmente se tratava de uma pessoa com deficiência e, claro, tendo todos os seus direitos assegurados por conta disso, e alguém questionou você ou algo do tipo, deixa aqui nos comentários que eu realmente gostaria de saber essa sua experiência. Então sempre houve essa necessidade, isso não é uma demanda recente, então sempre há essa necessidade de você ou andar com um laudo, que, enfim, são vários papéis, e é claro, papéis, documentos sensíveis, digamos assim, eles têm a sua importância, e é claro, eles não necessariamente foram feitas para pessoas corriqueiramente interpretarem eles em, sei lá, uma fila de supermercado ou numa fila de um banco. Então, o que algumas famílias têm feito é, caso o município dessa pessoa, dessa família, já forneça essa identificação, eles conseguem, através da prefeitura e tal, ou se não, eles até confeccionam, às vezes, uma própria carteirinha, só para ter ali a referência da lei e em algumas situações que alguém possivelmente desconfiar, ou questionar ali se trata mesmo de uma pessoa com deficiência ou não, em uma fila preferencial, vamos supor. Então essa família pode usar dessa carteirinha para se comunicar, com as outras pessoas de uma forma um pouco mais eficiente. Isso já tem sido feito, porém de uma forma não muito padronizada, porque alguns municípios têm, outros não. Algumas pessoas colocam no RG, outras pessoas até por uma questão de mais sensibilidade mesmo com a condição dos seus filhos, ou até mesmo de si mesmo, preferem não colocar no RG porque, enfim, é uma questão difícil de você ter uma resposta absoluta. Se você quer sempre, em todo o contexto, revelar para a pessoa que você realmente é uma pessoa com o transtorno do espectro do autismo, e em outras situações talvez não seja pertinente, não seja conveniente você revelar essa informação, então talvez você não queira ter isso atrelado necessariamente à sua carteira de identidade. Agora, ao meu entender, você ter então um documento específico, de validade nacional ainda,
Então você vai ter algo mais padronizado que inquestionavelmente todos os lugares terão, né, que aceitar a validade desse documento. Então eu vejo isso como uma grande utilidade, porque então em contextos que haverá necessidade de comprovar, né, que eu, William, sou uma pessoa com transtorno do espectro do autismo, eu posso apresentar essa carteirinha e isso possivelmente vai me livrar de algumas dores de cabeça. Há um outro ponto também relevante a se citar sobre essa lei, que ela leva o nome então do filho do Marcos Mion, né, a pessoa pública, que no caso o nome é Romeu Mion, e ele também é uma pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então foi essa homenagem, digamos assim, ao filho do Marcos Mion, que recentemente tem engajado um pouco mais realmente e tem sido um pouco mais ativo na comunidade do autismo. Então a gente teve uma participação do Marcos Mion, por exemplo, recentemente na sanção ali do censo, né, inclusão do autismo no censo, e desde então, ao meu entender, as pessoas têm tido mais visibilidade, digamos assim, no sentido de pensar que o Marcos Mion realmente é uma pessoa que está fazendo parte da comunidade do autismo agora. Por outro lado, há outras pessoas que criticam, né, pessoas da comunidade do autismo mesmo, que têm criticado um pouco dessa visibilidade que o Marcos Mion recentemente tem recebido mais, de fato. E bem, as críticas são de toda a natureza, não cabe a mim aqui, na verdade, acredito eu, replicar essas críticas e nem mesmo responder a elas, né? Isso cabe ao Marcos Mion. Mas eu acredito que muitas das críticas que são direcionadas ao Marcos Mion acabam indo mais para a esfera pessoal e, ao mesmo tempo, o Marcos Mion é uma pessoa pública. Então, muitas pessoas, muitas vezes, me perguntam o que eu acho do Marcos Mion. E bem, é um pouco difícil de responder isso porque eu não conheço ele pessoalmente, eu não sei qual é a pessoa dele. Claro que eu posso assistir vídeos e o conteúdo que ele produz e posso construir uma imagem de como mais ou menos é a pessoa dele. Mas eu não gosto de fundamentar opiniões sobre uma pessoa baseado apenas, né, no conteúdo que ela produz frente à câmera. Por outro lado, eu particularmente, em minha opinião, acredito sim que ele tem feito um trabalho relevante no sentido de trazer mais visibilidade para a questão, né, a causa do autismo para a população geral, né? É claro que apenas trazer visibilidade não é o suficiente, isso tem sido uma das críticas. Porém, ao meu entender, é sim algo desejável, porque eu vejo isso como um primeiro passo para depois, em um segundo passo, conseguirmos efetivar políticas públicas realmente que façam sentido, que saiam do papel. E em um terceiro passo, surgimento de outras pessoas, né, que também possivelmente estão em evidência na mídia, que também têm familiares com autismo e que possivelmente se sintam mais seguros a falar sobre esse tema e até mesmo outras deficiências. Então eu acho que isso contribui sim positivamente para a comunidade do autismo. Acho que, no geral, é trazer a visibilidade de uma pessoa, coloca o assunto em foco, né? E daí as outras pessoas podem contribuir para uma educação do povo, né? No caso, pelo menos na minha visão, acho que é mais isso. Porque eu não, por mais que um fale algo que não seja adequado, outro vem e pode trazer coisas que vão contribuir, assim, vai gerando discussão e principalmente diminuindo o preconceito. Eu acho que esse é o principal. Não, definitivamente. Eu acho que você elevar, né, a frequência com que se discute um determinado tema é sempre produtivo para conseguirmos desenvolver mais senso crítico sobre aquele tema. E outras pessoas também podem discordar, é claro, do posicionamento de algumas pessoas que estejam em evidência, produzirem seus próprios conteúdos e assim a gente eleva o patamar de conscientização. Bem, enfim, eu só sei que eu particularmente estou contente porque eu consigo imaginar agora um documento que finalmente vai ser muito mais fácil de comprovar, entre aspas, que eu sou autista, sem necessariamente fornecer os meus laudos médicos, porque, é claro, ali tem muita informação sensível sobre a minha vida pessoal, sobre instrumentos psicoavaliativos, que eu não acho, honestamente, que são desejáveis informações, né, desejáveis de se compartilhar em todos os contextos. Então, para mim, né, eu vejo muita utilidade nisso, principalmente aqui
no município de Porto Alegre, que até onde eu entendo, não há uma carteirinha oficial pelo município. Espero que vocês tenham gostado da mensagem desse vídeo e, por favor, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, caso você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui também a sua opinião sobre essa lei, se você gostaria de ter essa carteirinha, se você também acha que ela vai ser útil, se você já tinha a carteirinha. E também, é claro, se inscreva no canal porque isso ajuda bastante a ele continuar crescendo. E, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.